para a gente finalizar, a gente vai só discutir aqui um pouco agora duas forças que merecem um destaque especial nesse momento, que são a força-peso e, no próximo slide, a força normal. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, em física, peso e massa não são a mesma coisa. Massa, a gente já discutiu, é uma medida da inércia de um corpo. A massa, ela diz para mim, ela me informa se é fácil alterar o estado de movimento de um corpo ou se é difícil. Objetos com uma massa pequena têm facilidade em alterar o seu estado de movimento. Objetos com uma massa grande têm dificuldade em alterar o seu estado de movimento. O peso, por outro lado, o peso é uma força. Eu gosto de dizer que o peso é o apelido que nós damos para a força gravitacional que a Terra faz nesse objeto aqui, por exemplo. Então, imagine aqui que a gente tem um objeto de massa m e esse objeto se encontra nas proximidades da superfície da Terra. A Terra produz um campo gravitacional e esse campo gravitacional, então, atrai essa bolinha para a Terra. Atrai por meio de uma força que seria chamada de força gravitacional. Certo? Nessas circunstâncias em que a gente está analisando objetos se movendo próximo da superfície da Terra, a força gravitacional vai ser chamada de peso. Tá certo? Então, peso é uma força. Como é uma força, ele deve ser obtido a partir de uma massa e uma aceleração. Mas que aceleração é essa? Relembre do vídeo que você assistiu novamente, o vídeo da queda livre. Quaisquer objetos que você largasse dentro daquela câmara, a pena, uma bola de boliche, um piano, todos cairiam com a mesma aceleração. Essa aceleração era uma aceleração característica das proximidades da superfície do planeta Terra. É uma consequência, dentre outras coisas, uma consequência do campo gravitacional da Terra. A gente gosta de chamar essa aceleração, a aceleração com que todos os objetos caem quando não tem resistência do ar, a gente chama de aceleração de queda livre. E a gente representa pela letra G. Então, todo objeto que é largado próximo à superfície da Terra, ele é puxado para baixo com uma força P, né, que vai fazer ele acelerar o mesmo tanto, G. Então, se eu pegar a massa do objeto e multiplicar pela aceleração com a qual ele despenca, esse m vezes g vai me dar o peso. O peso de um objeto sempre aponta para baixo. Observe que essa expressão que eu acabei de usar, o peso de um objeto, ela só é usada por uma questão cultural mesmo. Um objeto não tem peso, o objeto tem massa. O peso é uma força feita sobre o objeto. Ok? O objeto não tem peso, ele tem massa. O peso é uma força feita sobre ele, pelo campo gravitacional da Terra. E como eu calculo o peso? Eu calculo multiplicando a massa do objeto em quilogramas pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade nas proximidades da Terra é aproximadamente 9,82 metros por segundo. Quando nós estivermos fazendo cálculo, por uma questão só de comodidade, para deixar as contas mais simples, a gente pode arredondar esse valor para 10. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que tem uma massa de 2 kg, eu posso dizer que o peso desse objeto é 20 newton, porque é 2 kg, massa, vezes 10 metros por segundo, aceleração de queda livre. Então, um peso de 20 newton. Lembrando, de novo, a gente pode falar o peso do objeto sem problema nenhum. Nos livros didáticos a gente vai encontrar isso. Mas a gente não pode perder de vista, a gente não pode tirar do consciente da gente que o peso não é uma propriedade do objeto. O peso é uma força feita sobre o objeto. Por exemplo, se esse objeto tivesse em um outro planeta, vamos supor um planeta X, onde a aceleração de queda livre fosse de 25 metros por segundo ao quadrado, lá o peso desse objeto seria 2 kg
vezes 25 metros por segundo ao quadrado. Lá esse objeto teria um peso de 50 newton. Ok? Então significa que lá nesse planeta, a força gravitacional que puxa esse objeto para baixo seria uma força de 50 newton. Aqui no nosso planeta, a força gravitacional que puxa esse objeto para baixo é uma força de 20 newton. Certo? E aí, vamos falar um pouco então sobre força normal. Sempre que você tiver um objeto em contato com uma superfície, você vai ter uma interação do objeto com a superfície. O que acontece então? Se tem uma interação do objeto com a superfície, surgem forças entre o objeto e a superfície. Então, suponha essa situação primeiro. Uma parede e eu faço uma força F para encostar esse objeto na parede. Vamos observar, então, detalhadamente cada uma das partes envolvidas nessa coisa, o objeto e a parede. Eu estou fazendo uma força no objeto. Essa é a força que eu faço no objeto. Como eu estou pressionando o objeto contra a parede, o objeto faz uma força na parede, que eu estou chamando aqui de FBP, força do bloco sobre a parede. Mas de acordo com Newton, sempre que um corpo A faz uma força em um corpo B, o corpo B responde com a força no corpo A. Então, se o bloco está pressionando a parede pressiona o bloco com uma força de mesmo tamanho e sentido contrário, que eu estou chamando de força feita pela parede sobre o bloco. Essas duas forças, FBP e FPB, são o que nós chamamos de um par ação e reação. Essa é a força que o bloco fez na parede, a resposta da parede sobre o bloco. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. A força que a parede faz no bloco, a parede é uma superfície e ela fez uma força sobre o bloco. Em física, nós comumente chamamos essa força de força normal. Então, sempre que uma superfície reagir fazendo uma força sobre um objeto que está apoiado nela, essa força feita pela superfície será chamada de força normal. E é chamada de normal justamente por isso, porque ela está numa direção que faz 90 graus com a superfície. Normal em física, em matemática, significa perpendicular, 90 graus. Então, uma coisa que é importante observar é que, como uma consequência da própria definição, a força normal ela será sempre perpendicular à superfície. É uma força que a superfície faz perpendicular a si mesma sobre o objeto que está apoiado nela. Para entender melhor, vamos analisar aqui outro caso. O caso em que um bloco está sentado sobre uma superfície. Aí vamos fazer aquele mesmo jogo. Vamos afastar o bloco, vamos afastar a superfície e vamos analisar o que acontece em cada um. Bom, esse bloco ele está nas proximidades da superfície da Terra. Como ele está nas proximidades da superfície da Terra, então ele está recebendo uma força peso. Tem uma força gravitacional atuando sobre ele, puxando ele para baixo. Como consequência disso, ao ser puxado para baixo, esse bloco vai pressionar a superfície. Então, essa aqui é a força que o bloco faz na superfície. Eu chamei aqui de FBP, mas era para ter chamado de FBS. A força que o bloco faz na superfície. Se o bloco faz uma força na superfície, a superfície faz uma força no bloco. É evidente pela terceira lei de Newton. Essa força que a superfície faz sobre o bloco é o que nós chamamos de força normal. Observe de novo que a força normal feita pela superfície é perpendicular a ela mesma. Por que eu estou destacando isso? Vai acontecer situações, por exemplo, se a gente tratar, vamos tratar aqui imaginar uma situação em que a superfície é curva. E aí tem um bloco apoiado nessa superfície bem aqui. A superfície
está fazendo uma força nesse bloco, porque esse bloco está fazendo uma força na superfície. Se a gente fosse analisar essa situação como nós estamos analisando essa aqui, a gente ia perceber que a força que o bloco faz na superfície aponta nessa direção. Consequentemente, a força que a superfície faz no bloco aponta para cá, ou seja, perpendicular à superfície. Quando o bloco estiver bem aqui, a força que o bloco faz na superfície é para cá. Então, a força que a superfície vai fazer no bloco é aqui, perpendicular à superfície. Forças normais são sempre perpendiculares à superfície. Por que é importante a gente saber como se comporta a força normal e como se comporta a força-peso? Porque todos os sistemas que nós vamos analisar, todos não, desculpa, a maioria dos sistemas que nós vamos analisar tratam de situações de objetos apoiados em superfícies próximas da superfície da Terra. Então, se está próximo da superfície da Terra, vai ter influência do peso, e se ele está apoiado em uma superfície, vai ter força normal. Então, é importante a gente entender como surgem essas forças nos contatos, quem é anormal, quem é reação de quem, onde é que está o peso, para onde aponta a normal, para que a gente consiga, a partir dessa jogada toda aí, determinar a força resultante sobre cada parte do sistema, para que a gente consiga entender, então, como o sistema responde a essas forças resultantes. Bons estudos.